então começar o nosso mês da família. O nosso tema é Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, fortalecendo as nossas famílias, nós vamos também fortalecer a nossa igreja. E eu vou, logicamente, hoje começar falando sobre mães, né? Vamos começar falando sobre as mães. E tem uma música que ficou muito famosa agora, né, meus irmãos, aí, virou até meme, né? De uma certa mãe, Joquebede. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. É isso aí. Estevão adora essa música. Mas o que acontece? Antes dessa música estourar aí, talvez se eu te perguntasse assim, quem era a mãe de Moisés? Quantos aqui saberiam realmente responder? A mãe de Moisés é Joquebede. Quantos aqui saberiam falar o nome da mãe de Moisés? Tinha uns que sabiam aí, mas acho que, de uma forma geral, Joquebede não é tão falado assim. A gente conhece muito a história de Moisés, não é isso? Quem não conhece a história de Moisés? Mas a gente não conhece muito a história de Joquebede. A Joquebede, ela é uma heroína anônima, que muitas vezes passa despercebida, mas Joquebede foi uma das mulheres mais importantes da história. Uma das mulheres mais importantes da história e da Bíblia. E vamos então conhecer um pouquinho essa história dessa mulher. E vamos ver o que a gente pode aprender com essa mãe. Vou pedir para botar aí Êxodo 1, por favor. Êxodo capítulo 1. Primeiro, mesmo, a gente vai entender o contexto o contexto em que ela vivia, né? Tá aí já? Então, meus irmãos, vamos pegar aí do versículo 8 para frente. Só para colocar aqui o contexto para os irmãos entenderem onde a gente vai entrar, né? José, lembra da história de José? José foi lá para o Egito, virou governador do Egito, foi uma maravilha, o povo de Deus começou a habitar lá também por causa de José, e aí aí o faraó que lá tinha colocado José como governador morreu, e aí entrou no lugar outro que não tinha aquela afinidade com José. Então, isso nessa época aqui, José já havia morrido, tá, meus irmãos? Então, do 8 aí. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se juntem com nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre ele maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Meus irmãos, o reino de Deus é assim. Quanto mais pressiona, mais ele cresce. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a outra Puá, e disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias e as vides sobre os assentos, se for o filho, se for homem, né? Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? Bom, mesmo antes da gente continuar, eu só queria dar uma parte aqui nesse versículo, né, meus irmãos? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que a sociedade defende que as mulheres tenham o direito de matar os seus filhos. Aqui você tem mulheres a serviço do faraó
elas estão sendo comandadas a agir, a tomar uma ação que é matar os meninos, mas elas têm piedade dessas crianças. E qual é a diferença se uma criança já saiu do ventre ou se essa criança ainda está no ventre? Nenhuma, meus irmãos. Isso é assassinato. E é por isso que nós, como cristãos, não podemos de forma alguma ser a favor do aborto. Nem aquelas mulheres que eram egípcias, que eram ali a serviço dos egípcios, obedecendo ordens, nem elas tiveram a coragem de matar aquelas crianças. E a gente vê aí mulheres levantando bandeira com muito orgulho porque querem matar suas crianças. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Olha que interessante, mulher. Elas contaram uma mentira, né? Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. Por quê? Né? Deus abençoou aquelas mulheres. Por que elas contaram aquela mentira, né? Porque foi para um bem maior. Foi para preservar a vida. Isso a gente estuda muito no seminário, né, Elias? É ética, né? A mentira é sempre um pecado. No caso aqui, elas tiveram que mentir por quê? Para proteger a vida daquelas crianças, e Deus as abençoou por isso. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Meus irmãos, é isso que se fala de Joquebede aqui. Não aparece o nome dela aqui. O nome de Joquebede só vai aparecer lá em Números. Os irmãos sabem quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, né? Ele não colocou o nome da própria mãe. Ele só veio a colocar o nome da sua mãe lá no livro de Números, onde ele fala das descendências. Aí lá aparece o nome de Joquebede. O nome de Joquebede vai aparecer de novo lá em Hebreus, quando fala da galeria da fé. Mas aqui na história, nem o nome dela é citado. Fala aí, ó, e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E nesse primeiro versículo, meus irmãos, a gente já consegue tirar um aprendizado. Por quê? O que faz uma mulher, nas condições em que Joquebede estava, querer formar uma família? Eles eram escravos, meus irmãos. Eles viviam em condições terríveis. Oprimidos, verdadeiramente oprimidos, não é o que esse povo hoje em dia chama de opressão, não. Oprimidos mesmo, nos açoites, com pouca comida. E nesse contexto, o que essa mulher pensa? Eu vou me casar e eu vou ter filhos. E hoje em dia, a gente vive uma sociedade que é também conturbada, e muitas vezes os jovens cristãos estão pensando: para que eu vou casar? Eu vou botar um filho nesse mundo? Quem que nunca pensou isso? Um jovem casado? Eu mesmo pensei também isso. Poxa, eu vou colocar um filho nesse mundo, o que será que vai ser dele? Joquebede podia ter pensado dessa forma. Hoje estamos aqui escravizados, estamos aqui dominados, tendo que trabalhar, os homens servindo com chicotadas, sem ter o que comer direito. Nossa situação aqui é terrível. Não vou casar, não vou ter filhos. Ela não pensou dessa forma, meus irmãos. Isso nos ensina que nós também devemos, não importa qual a situação que o mundo está passando, é preciso que crentes estejam casando e se dando em casamento, estejam formando famílias, e que essas famílias tenham filhos, para que nós, como servos do Senhor, venhamos a trazer o reino de Deus através das nossas famílias para o mundo. Porque se nós, como crentes, acabamos não tendo filhos e nos resguardando disso, logicamente, se for possível, né, para o casal ter filhos, nós estamos resguardando o mundo mais da presença de crianças que vão brilhar à luz de Cristo. Então nós precisamos desejar sim ter filhos.
Nós precisamos desejar, nós precisamos ter fé de que por mais que a situação esteja difícil e complicada, o nosso Deus é maior do que a situação em que nós vivemos. Isso deve servir de conforto para nós ao criarmos nossos filhos as mães. Né? A Carol está aí, grávida, e a gente fica pensando, meu Deus, o que será dos meus filhos? Eu penso que cada mãe pensa da mesma forma. O que será do meu filho, da minha filha? Mas Joquebede não levou isso em consideração. E ela teve 3 filhos. Segundo lugar, Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Meus irmãos, essa mesma passagem, ela é repetida também lá em Hebreus, no capítulo 11, se eu não me engano, versículo 23. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É isso mesmo. Hebreus 11, 23. Dá para você colocar aí, por favor, Luan, que é rapidinho aí. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Meus irmãos, é interessante a palavra que é usada aí. Lá no hebraico, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Lá no hebraico, a palavra, mas ela é, na maior parte das vezes, traduzida como bom. E é a mesma palavra que é usada em Gênesis para falar da criação de Deus. Quando Deus fala e viu que era essa palavra, bom. Né? A palavra em hebraico é taud, acho que é assim que se pronuncia. Tá? Então, essa palavra, ela, só 9 vezes no Velho Testamento ela é usada como bonito ou formoso. Em 240 vezes ela é usada como bom. E se a gente vai lá para o Novo Testamento, que já é em grego, a palavra que foi usada no original vamos lá, ver aqui qual é a palavra. Asteios. Essa palavra quer dizer o quê? Olha uma coisa bem interessante. Urbano, uma pessoa da cidade. Elegante. Daí, vamos começar a entender um pouquinho do que é esse formoso, porque não é bem isso que ela viu no seu filho. Se a gente fosse colocar numa linguagem atual, ela viu que o menino era diferenciado. Talvez essa fosse uma tradução mais atual, está muito em voga, né? Você fala, aquele é diferenciado. Ela olhou e ela viu que aquele menino era bom de uma forma diferente. Ele não era igual às pessoas do campo. Ele era um menino que nasceu para grandes coisas. Estão entendendo? Porque, olha só, não faz realmente muito sentido a gente falar assim, ela concebeu, deu à luz, viu que era formoso. Já viu alguma mãe achar seu filho feio? Nasce aquele bebê lá, cara de joelho. Ai, coisa linda, meu Deus, maravilhoso. Todo filho para a mãe é bonito. Agora, não foi bem isso que ela enxergou, e é aqui que eu quero chegar nesse ponto. Ela percebeu que aquele era um menino especial. Ele era bom de uma forma especial. Assim como Deus, quando olhou para a criação e viu que aquilo era algo especial, aquela mulher olhou para o seu filho e ela notou, esse menino é diferente. E, meus irmãos, por que ela fez isso? É a segunda coisa que a gente aprende com Joquebede. Ela teve um olhar espiritual sobre Moisés, sobre o seu filho. E mães, é bem claro que a mãe tem que se chama de sexto sentido, né? Tem algo com relação aos seus filhos que os pais não têm. Ela tem um tipo de relação com o seu filho que os pais não têm, é diferente. Mas existe uma coisa que, além do sexto sentido que a mãe tem, a mãe cristã deve ter, que é o olhar espiritual para o seu filho. E ela teve um olhar, esse olhar espiritual, ele é um olhar sobrenatural, ele não vem da carne, ele não vem do homem, mas é um olhar que a mãe cristã deve ter, guiada por Deus sobre o seu filho. Não quer dizer que ali ela teve uma visão de tudo o que Moisés iria fazer, mas naquele momento Deus soprou ao coração dela, esse menino, ele é especial, guarda esse menino. E, meus irmãos, cada mãe deve ter esse olhar para o seu filho, um olhar de fé, um olhar sobrenatural, de você olhar o seu filho e buscar em Deus as bênçãos espirituais para o seu filho.
um olhar diferenciado. E esse olhar foi tão especial e ela amou tanto esse filho, que ela nos ensina uma terceira coisa. Quando ela fala, escondeu por 3 meses. Meus irmãos, Joquebede era uma mulher que protegeu o seu filho, arriscando a sua própria vida. Os pais estavam trabalhando, eram escravos, estavam lá no campo, sendo açoitados. E ela em casa com aquela criança, e quem tem filho pequeno sabe que a criança não fica quieta, meus irmãos. A criança não fica quieta. Tem até um filme, né, Um Lugar Silencioso, não sei quem já viu esse filme, né, que eles não podem fazer barulho, e aí tem um bebê pequeno, eles fazem de tudo para tentar esconder aquela criança, mas a criança não tem jeito, é difícil de você esconder uma criança, porque quando ela quer chorar, ela chora. E aí eu fico pensando aquela mulher por 3 meses com aquele bebê ali, enquanto estava dando aquele primeiro leite, né, aquele primeiro cuidado, nos primeiros meses daquela criança, arriscando a sua própria vida para cuidar do seu filho. E meus irmãos, o que nós temos visto hoje? Nós temos visto uma inversão de valores. Porque hoje em dia, o feminismo trouxe uma coisa terrível, que é a mulher tem mais valor do que o seu filho. Então, às vezes, até a mãe, ela não quer, ela dedica 20% do seu tempo ao seu filho, e ela dedica 80% do seu tempo à sua carreira, à sua beleza, à sua vida acadêmica, ou qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, tem muitas mães deixando para ter filho, às vezes, com 30 e poucos anos, às vezes 40 anos, porque primeiro querem fazer isso, querem ter aquilo, querem ter não sei o que, estabilidade e tantas outras coisas, e hoje em dia, você vê que as mulheres, muitas vezes muitas mães não dão prioridade ao seu filho. Joquebede não, ela dava prioridade total àquele menino, de forma tal que cuidava dele, arriscando a sua própria vida. Colocava realmente a vida dele em primeiro lugar. E você pode perguntar para qualquer mãe, você daria a vida pelo seu filho? Eu tenho certeza que qualquer mãe vai falar, sim, eu daria a vida pelo meu filho. Mas na prática, às vezes, ela não sequer vive para o filho. Vive para si mesma. Beber um pouquinho de água aqui, irmão, só um instante. E é isso que a sociedade tem feito, fazendo com que as mães se voltem para si mesmas, e que a maternidade passe a ser uma coisa, às vezes até indesejada. Às vezes até indesejada. Quando devia ser a coisa mais importante para uma mãe, é ter um filho, é renunciar tudo. Né? Carol está prestes a conhecer como é que é. Filho é bênção, meus irmãos. Eu não tenho nem como dizer o quanto Estevão mudou as nossas vidas. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Então tenha certeza, o filho vai ser bênção? Vai. Mas vai ter horas que você vai ficar puxando seus cabelos, você vai ficar doida como mãe com seu filho. Mas a mãe cristã, ela arrisca até mesmo a sua vida por amor ao seu filho. Joquebede nos ensina isso. Agora vamos para Êxodo 2:3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Meus irmãos, tem um ensinamento bem interessante aqui nesse versículo. Primeiro ela segurou o menino ali o tempo que deu. O tempo que ela pôde segurar ali e ficar com ele, ela fez isso. Acho que chegou um ponto em que ela percebeu que não daria mais. Iria botar muito em risco a vida dele e dela. E aí, meus irmãos, ela tinha que dar um jeito. Só que, meus irmãos, eles eram escravos. Escravo tem posses? Escravo não tem nada, escravo é escravo. E aí ela pegou ali, uma arca de juncos, que junco tinha a beça lá no Rio Nilo, né? Fez uma arquinha de juncos, revestiu com barro e betume e colocou ali um bebê de 3 meses. E o que a gente aprende com isso? Meus irmãos, Joquebede fez o melhor com os recursos que ela tinha. Joquebede fez o melhor com os recursos que ela tinha. E às vezes, como mãe, você pode pensar assim, eu não tenho muito dinheiro. E você pode se preocupar às vezes, eu não tenho muito dinheiro para dar a melhor educação ao meu filho. Né? Às vezes jovens casais,
e até eu mesmo com a Adriana, a gente pensa, poxa, mas a gente tem outro filho agora, a gente não vai poder, de repente, dar uma escola, ou dar isso, ou dar aquilo outro. Meus irmãos, Joquebede, ela não pensou dessa forma. Ela pegou o que ela tinha ali, e no que ela tinha, ela fez o melhor que ela pôde fazer. Então, mãe, dentro das suas posses, dentro do que você pode fazer, faça o melhor que você puder pelo seu filho, mas tenha fé de que Deus vai fazer o restante. Tenha fé de que Deus vai cuidar do restante. Não importa se você é rica, se você é pobre, você tem a condição de dar o melhor ao seu filho, que é a sua fé de que Deus vai na frente, de que Deus vai prover. Ela colocou ali, meus irmãos, aquele menino, naquele rio, um bebê de 3 meses, e lançou ali o seu filho. Que fé essa mulher tinha, meus irmãos? Que fé essa mulher tinha? Prosseguindo aí, Êxodo 2, agora nós vamos ler de 4 a 9, tá bom? E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Ela sabia que ele era o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para... Desculpa, é uma pergunta, meus irmãos. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que cria esse filho para ti? E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Olha aí, meus irmãos. Primeira coisa, antes da gente entrar na maravilha, vamos só um porémzinho aqui, um parênteses aqui nesse, que a gente percebe. Joquebede ensinava os seus filhos a cuidarem uns dos outros. Joquebede era uma mulher que ensinava seus filhos a cuidarem uns dos outros. Não só ela amava os seus filhos, não só ela fazia tudo pelos seus filhos, mas ela criava no seu lar um ambiente de amor, um ambiente onde a família era valorizada, de uma forma que aquela irmã, que era Miriam, estava indo ali atrás daquele menino, preocupada com ele. Então nós precisamos, pode parecer uma coisa assim, que isso não acontece, pastor. Mas sim, existem mães ou pais que amam mais um filho do que o outro. Existe, meus irmãos, existem mães e pais que dão preferência a um filho do que ao outro. E às vezes os próprios pais, a própria mãe, às vezes gera uma contenda dentro de casa. Porque não tem a sabedoria de tratar os filhos com igualdade, amar os filhos com igualdade. Aí, às vezes, os filhos, depois de velho, ficam ainda com coisas, às vezes, da infância ou do passado, porque, minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, dava mais coisa para ele, para ela só pegava as coisas de segunda mão. Então, a mãe tem que ter sabedoria para demonstrar o amor de uma forma igual, e para que também dentro da família haja amor entre a família. Isso aí, prioritariamente, é a mãe que faz. Então, ela ensinou seus filhos a cuidarem uns dos outros. E, meus irmãos, quem eram os irmãos de Moisés? Ninguém menos do que Arão e Miriam. Olha que família essa mulher criou, meus irmãos. O que essa família viria a fazer no futuro? Porque Moisés não fez nada sozinho. Arão estava ali do lado dele. Miriam também estava ali do lado dele, ajudando a liderar. Ela foi uma profetisa, Miriam. Então, essa mulher, sozinha, com poucos recursos, em condições terríveis, criou 3 pessoas, que a gente chama tipo A. Pessoas que iriam liderar o povo de Deus. Pessoas de grande caráter. Tiveram seus defeitos? Tiveram, mas pessoas que
cumpriram o seu papel na história da palavra de Deus, nos planos de Deus. E a gente até hoje está colhendo frutos do que eles fizeram. A gente também percebe ali, meus irmãos, que houve ali uma estratégia. E aí a gente chega num ponto aqui que é o seguinte: Joquebede viveu a providência sobrenatural de Deus, meus irmãos. Joquebede viveu a providência sobrenatural de Deus. Os irmãos lembram que eu falei, né? Ela fez o melhor que pôde para os seus filhos. Mas mesmo o melhor que a gente pode fazer, o melhor que uma mãe pode fazer pelos seus filhos, tem um limite. Por mais que você deseje uma coisa ótima para o seu filho, que você tente correr atrás para dar o melhor para ele, as melhores condições, por mais que você faça tudo isso, há um limite do que nós humanamente podemos fazer. E quando acaba o que você como mãe pode fazer, começa o que só Deus pode fazer. Tudo que aquela mulher pôde fazer pelo seu filho, ela fez. Mas chegou um ponto em que ela não podia fazer mais nada. E aí, com certeza, meus irmãos, inspirada por Deus, ela teve uma estratégia. E aí é uma coisa bem interessante, porque a estratégia junto com a fé. É a estratégia junto com o sobrenatural. Por quê? Porque, vamos começar com a fé. Por que fé, meus irmãos? Até hoje mesmo, tá? O Rio Nilo está lá, né? Cortando lá o Egito, uma boa parte da África. E até hoje morrem, por ano, cerca de 100 pessoas comidas por crocodilo. Tem crocodilo, tem cobra no Rio Nilo. E ela estava colocando seu filho ali entre os juncos, é bem onde os bichos gostam de ficar, mas assim, era o que dava para ela fazer. Então ela sabia que ela estava colocando aquele filho num lugar muito perigoso. Imagina uma criança de 3 meses num cestinho num rio. É lógico que isso é algo perigoso, isso exige uma fé. Mas também ela teve estratégia. Por quê? Ela não colocou em qualquer lugar. Ela foi até um lugar onde ela sabia que aquele rio ia levar ele para onde? Para a frente do palácio. Que ela sabia que ali se banhava quem? A filha de Faraó. Por isso ela mandou também Miriam ficar de olho no cestinho. Então havia uma estratégia. Ela não estava, vou jogar meu filho no rio e seja o que Deus quiser. Não. Ela teve fé para colocar Moisés ali, mas ela também tinha uma estratégia. Então na vida, na criação dos seus filhos, você vai ter que ter as duas coisas. Fé e estratégia. Fé e sabedoria. E quando a gente tem fé de que Deus vai fazer o que nós não podemos fazer, e quando nós temos sabedoria de buscar orientação na palavra sobre o que nós podemos fazer, quando essas duas coisas se juntam, algo maravilhoso acontece, meus irmãos. Algo maravilhoso acontece. E algo maravilhoso aconteceu. Acho que algo que nem ela imaginava, meus irmãos. Talvez ela imaginasse que ele chegasse ali na beira ali do castelo ali, da princesa, do palácio, mas acho que ela não estava preparada para o que Deus iria fazer. Primeira coisa, que ela precisava contar com a fé de que aquela mulher teria misericórdia. Primeiro que o cestinho ia realmente parar lá, né? Que Deus realmente ia direcionar o cestinho para parar lá. Segundo, que aquela mulher iria ter misericórdia, porque ela era filha de Faraó. Ela sabia muito bem o que deveria ser feito com os filhos dos hebreus. Então aquela mulher, ao tomar aquele filho para si, ela estava desobedecendo o próprio Faraó, que era seu pai. Então aquela mulher também estava tomando um certo risco. Mas pela fé, Joquebede acreditou que isso poderia acontecer. Agora, o que aconteceu em seguida aí é o mover de Deus, que muitas vezes nos surpreende, meus irmãos. Porque aquela mulher não só achou aquele menino, se compadeceu dele. E é interessante que o texto fala que ela sabe que é um hebreu. E ela se compadeceu daquele menino. E aí, rapidamente, Miriam foi lá, de uma forma muito esperta, mas também eu tenho certeza que guiado por Deus, e ofereceu: você está precisando de alguém para cuidar dessa criança? Olha só, meus irmãos.
Pode ser, você me arruma. Quem criou Moisés, meus irmãos? Durante a sua primeira infância? A sua própria. Ela colocou Moisés num rio de crocodilos pela fé. E ela recebeu Moisés de volta com um salário, meus irmãos. Com um salário para cuidar do seu próprio filho. Isso é o sobrenatural de Deus. São coisas assim que acontecem quando mães se colocam diante de Deus, fazem o seu melhor pelo seu filho, buscam sabedoria na palavra para fazer o melhor que está em suas mãos, mas que quando o melhor de suas mãos chega no limite, elas entregam para Deus com fé. E quando a gente começa a viver com fé em Deus, a gente começa a experimentar coisas de Deus que nós não experimentaríamos, meus irmãos. E eu digo a você está passando por provações na sua vida, na criação do seu filho, faça o seu melhor, tenha uma estratégia baseada na palavra, mas também tenha fé de que aonde você faltar, Deus vai cobrir, que vem maravilhoso, meus irmãos. É tão maravilhoso quando a gente vê coisas acontecendo que não foi feito por nossas mãos, foi feito diretamente pela mão de Deus. E às vezes acontecem situações em que a gente pensa, por que isso está acontecendo? Se a gente olhar com os olhos carnais, vamos falar, por que isso está acontecendo? Mas se você olhar com olhos espirituais, você vai ver que Deus está em tudo. Quando a gente coloca nossos filhos nas mãos de Deus, Ele está no controle, meus irmãos. E eu tenho a prova viva aqui, eu sempre falo isso. Os irmãos sabem que quando Estevão nasceu, não foi um nascimento perfeito, ele teve complicações. E meus irmãos, essas complicações que ele teve, me permitiram experimentar algo maravilhoso de Deus nas nossas vidas, a provisão de Deus nas nossas vidas. Porque para mim, hoje, eu tenho a consciência, a certeza de que tudo que aconteceu com ele ali, estava dentro dos planos de Deus, para de alguma forma, Deus já, desde o nascimento dele, Deus me mostrou, eu estou com esse menino. Sossega, Rafael, eu estou com esse menino. E talvez Deus vai fazer coisas assim na sua vida, na criação do seu filho. Então nem sempre quando vierem circunstâncias adversas, dificuldades, não fique algo desesperado, por favor, não murmure, mas busque em Deus o propósito do que está acontecendo. Você está vivendo na presença de Deus? Você está buscando ao Senhor? Então é porque Deus tem algo para te falar através dessa circunstância. Então, mãe, está vivendo um momento difícil? Olha a Deus, coloque diante de Deus e tenha fé, tenha a sua estratégia, mas tenha a sua fé também, porque aonde você faltar, Deus vai preencher, meus irmãos. Isso aí é certeza, meus irmãos. Se a gente coloca nossos filhos diante de Deus, isso vai acontecer. Vamos aí para... ainda dentro desse versículo, né? Desses versículos que nós lemos. Olha, meus irmãos, depois que tudo aquilo aconteceu, ainda assim, a Joquebede ainda não tinha ideia do que o filho dela ia fazer. Ela não tinha ideia do que Moisés se tornaria. Ela tinha uma fé, ela tinha uma esperança. Nós não sabemos exatamente os planos de Deus, mas uma coisa que eu posso te dizer com certeza: os planos de Deus para a vida do teu filho são muito melhores do que o melhor plano que você imaginar, que você conceber. Deus não olha problema, Deus vê oportunidade. E por último, meus irmãos, a gente vê aí, versículo 10, e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Então há um debate aí sobre qual a idade que realmente Moisés foi, porque existe um outro texto que fala que ele foi quando foi desmamado, mas a gente também não sabe até que idade ele passou esse período, né, da amamentação. E eu imagino que naquela época as mães deviam amamentar ainda mais tempo, porque o alimento era escasso, então enquanto a mãe podia amamentar, ela com certeza iria amamentar o seu filho, né? Mas fato é que chegou um dia em que ela teve que devolver Moisés para a filha de Faraó. E meus irmãos, isso aí nos ensina que Joquebede soube entregar o seu filho nas mãos de Deus. Joquebede sabia que aquele menino não era dela, ele era de Deus. E isso, meus irmãos, é uma coisa que cada mãe aqui presente precisa ter em sua mente.
os filhos não são seus. Os filhos não são posse da mãe. Os filhos são bênção que Deus nos dá, que Deus dá à mãe, nessa coisa maravilhosa de gerar e parir um filho, uma coisa que só uma mãe consegue fazer. Por isso que só a mãe tem uma relação totalmente especial com o seu filho, que nós como pais não temos, que é o fato de ter gerado aquela criança. Mas, por mais que você tenha gerado essa criança, você precisa entender que esse filho não é seu. Esse filho é de Deus. Ele deixa nas suas mãos para que você faça o melhor possível na vida do seu filho, da sua filha. E, meus irmãos, quando a gente não entrega nossos filhos para Deus, é algo muito ruim. Porque a gente pode nós podemos estar sendo impedimento do cumprimento da vontade de Deus na vida dos nossos filhos. Se quando fosse a época de devolver Moisés a Faraó, ela tivesse tentado dar um jeito e, não, mas vamos dar um jeito de Moisés ficar aqui, vamos para outro lugar, vamos fugir com Moisés. Ela estaria frustrando todos os planos de Deus para libertar todo o povo de Israel do Egito. Mas ela era uma mãe que tinha consciência de que o filho não era dela, aquele filho era especial, aquele filho era um filho que Deus havia separado para algo maior. E cada um dos nossos filhos, você mãe, cada um dos seus filhos pode ser separado para algo melhor no reino de Deus. Meus irmãos, cada convertido, isso aí não é autoajuda não, isso é verdade bíblica. Cada um regenerado pelo Espírito Santo de Deus tem uma função e um propósito no reino de Deus. Uma função e um propósito no reino celestial. Então tenha certeza que o seu filho tem um plano de Deus para a vida dele. Agora, o cumprir desse plano na vida dele vai depender muitas vezes de você. E muitas vezes vai depender de você abrir mão de controlar a vida do seu filho, mas você dedicar a vida desse filho, entregar a vida desse filho nas mãos e nos propósitos de Deus. Porque se ela não tivesse feito isso ali, meus irmãos, Moisés não teria ido para o palácio. Moisés não teria tido a educação que ele teve. Moisés não teria tido a influência que ele teve. E sabe lá como que se desdobraria a história, porque Deus estava nesse negócio, desde o início. Porque desde o início, essa mulher colocou esse menino, da primeira vez que ela pôs olhos nesse menino, ele colocou esse menino nas mãos de Deus. E eu vou contar uma experiência aqui. Lá na igreja de Caraí, onde eu congregava, né, teve uma menina, uma jovenzinha, que ela teve câncer. Ainda, acho que se eu não me engano, aí, entre 8 e 9 anos, assim. Leucemia, a Késia. E durante muitos anos nós oramos por aquela menina, que ela ficou alguns anos em tratamento. E nós orávamos por aquela menina, e ela foi fazendo tratamento. E no final, meus irmãos, ela já estava muito mal. Muito mal. E eu posso falar isso porque a mãe dela deu esse testemunho. E aí, teve um certo dia, não sei exatamente quem, chegou para a mãe dela e falou: olha, você já orou entregando a sua filha nas mãos de Deus? Porque ela estava ali num momento já da doença que ela estava sofrendo muito, meus irmãos, com 11 anos, mas sofrendo muito com aquela doença. Você já orou, não pela cura, mas você já orou para entregar a vida dela nas mãos de Deus? E ela falou que no mesmo dia que ela orou dessa forma, ela se foi. Ela foi para os braços do Pai. Isso é entregar os nossos filhos na mão de Deus. Não são nossos para que a gente agarre e queira eles para a gente. Estevão não é meu, não é de Adeliane, para que a gente... Meus irmãos, quando a gente vive na dependência de Deus, seja para a vida, seja para a morte, nossos filhos estão nas mãos de Deus. Se não fosse assim, quantos casos que nós temos de mães que perdem seus filhos antes até de nascerem? Como uma mãe dessa vai se recuperar? Né? Tive uma notícia horrível ontem, né? Que a Adeliane me passou.
uma conhecida dela, com 38 semanas, irmãos, 38 semanas de gravidez, pegou o Covid e o bebê veio a falecer. E ela está na UTI. Meus irmãos, a dor dessa menina, se ela acordar, se ela vier a sair do coma, né? Só quem pode dar uma resposta a essas situações da vida que parece que não há resposta. Mas se nós entendemos que os nossos filhos são de Deus, nós vamos falar como Jó falou: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos confiar de que a soberania de Deus é boa, perfeita e agradável. Entregar nossos filhos na mão de Deus não é só dizer assim: meu filho vai ser um missionário. Não é isso. É você, até mesmo, se Deus um dia vier a levar o seu filho, você poder glorificar a Deus, porque enquanto Ele deixou esse filho na sua mão, você amou, você cuidou, você guiou esse filho. Terminando, meus irmãos, Moisés, ele é um dos homens mais conhecidos da história, né? E muitos conhecem a história de Moisés. Moisés é altamente enaltecido, não só no povo judeu, mas em todo o cristianismo. Mas poucos conhecem a sua mãe. E sem essa mãe, não haveria Moisés. Sem Joquebede, provavelmente Moisés teria nascido ainda, teria morrido ainda pequeno, teria sido jogado. Por que os bebês eram jogados no rio, meus irmãos? Porque eles eram comidos pelos crocodilos, se afogavam e eram comidos. Por que Moisés não foi comido por um crocodilo? Porque ele tinha uma mãe de joelho no chão, uma mãe que temia a Deus, uma mãe que tinha fé de que Deus tinha o melhor para o seu filho. Que vocês, como mães, possam ter sobre os seus filhos o mesmo olhar que Joquebede teve. Cada filho é especial, cada filho foi separado por Deus para o serviço no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender, que cada mãe aqui presente, Pai, possa aprender com Joquebede, Senhor. Principalmente as mães novas, Senhor. Que possam, Senhor, verdadeiramente buscar criar os seus filhos, Senhor. Debaixo, Senhor, da Tua orientação. Aquelas, meus irmãos, que já têm filhos mais velhos também, dê a elas a mesma fé de Joquebede, Pai, de saber que se elas se colocarem de joelhos, se elas se colocarem diante de Deus, Deus há, Senhor, de restaurar aqueles que por um acaso estão afastados, Deus há, Senhor, de fazer algo sobrenatural em qualquer dificuldade, Senhor, que elas possam ter com seus filhos, Pai. Mas para isso é preciso que cada mãe deposite seus filhos, entregue os seus filhos nas suas mãos, Senhor. A cada dia, Senhor, busque na Tua palavra, busque em oração, Pai, orientação sobre o que falar, como fazer, como agir com seus filhos, Senhor, para direcioná-los, não para grandes carreiras desse mundo, Senhor, não para ter muito dinheiro, mas, Senhor, para terem a salvação e principalmente, Senhor, para cumprirem o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles, Senhor. Então ajuda, Senhor, cada mãe aqui presente, ó Deus, ajuda nossas famílias, Senhor, a criarmos Moisés, Arão, Senhor, Miriãs dentro das nossas famílias, Senhor. Crianças que futuramente, Senhor, serão líderes, Senhor, do Teu povo. Crianças que futuramente farão grandes coisas, Senhor, pela Tua causa, pela Tua igreja, pelo Teu reino, Senhor. Porque só quando nós tivermos mães fortes, mães colocadas aos seus pés, nós vamos ter filhos que vão te servir. Nós vamos ter uma nova